Olá meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai falar aqui de 10 temas sobre a lei orgânica do município de São Paulo. Professor, mas você está gravando isso no sábado, véspera da prova. Por quê? Porque sim. Sabe por quê? Quero explicar para você uma coisa. Pessoas que passam no concurso também estudam na véspera da prova. Só que é aquela coisa, é um estudo um pouco mais tranquilo. E é o que eu vou fazer aqui com você. Eu vou trazer aqui 10 temas, e já vou começar a aula, mas com um único objetivo. Sabe quando você tem uma árvore cheia de frutos e você quer apanhar frutos dessa árvore? Você primeiro pega os frutos mais fáceis de serem colhidos. É isso que a gente vai fazer aqui. Professor, tudo que você falar aqui vai cair? Não sei, espero que caia. Mas deixo claro para você que a lei orgânica do município é um pouco mais fácil de estudar do que o regimento interno. Então por isso que eu dei prioridade para o regimento interno e agora a gente vai falar aqui da lei orgânica. Então a primeira coisa de todas, antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou até fazer aqui, revelando, né? Sei lá como é que a gente fala isso, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou aqui abrindo aos poucos para vocês o que a gente preparou aqui. Vai ser rápido, não vai demorar aqui mais de 35, 40 minutos. Eu acho que vai ser uns 40 minutos no máximo. Mas eu tenho certeza de que eu consigo te ajudar aqui na véspera da prova. Olha só. Primeira coisa, né? O que é a lei orgânica? A lei orgânica, se eu fosse dizer, quem é estudante de direito vai achar que é uma heresia o que eu estou dizendo, mas eu falo principalmente para quem não é do direito, né? Para quem é até de outras áreas, ou não é de área nenhuma, tem só o nível médio e está fazendo a prova. Qual é o ponto importante? Né? Não me lembro, né? Se no edital tem vagas também para nível médio, mas para quem não é do direito, estou falando aqui. Qual é o ponto importante? A lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. Só que a gente não pode chamar de Constituição do município por vários fatores técnicos e tal, mas a lei orgânica, para que você entenda, é a lei mais importante do município. Então a lei orgânica do município em que você mora, talvez você não mora em São Paulo, é a lei mais importante do seu município, porque ela organiza, porque ela traz informações sobre como os órgãos públicos vão funcionar, como o poder vai ser distribuído dentro do município. Então a lei orgânica é isso, tá bom? Então isso é uma coisa importante. Então a lei orgânica, esse trecho aqui está lá na própria lei orgânica, lá no preâmbulo, lá no começo da lei orgânica, que diz assim: a lei orgânica constitui a lei fundamental do município de São Paulo, com o objetivo de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. Beleza, preciso decorar isso? Não, eu estou apenas trazendo essa informação para você. Por quê? Porque como ela é a lei mais importante do município, é claro que para que eu possa modificar esta lei mais importante do município, e é isso que eu quero que você entenda, você vai precisar de uma quantidade de pessoas maior, uma quantidade de vereadores maior para que isso seja aprovado. Então, independente de qualquer coisa, sem você saber qual é o quórum, nem nada disso, se você tivesse uma pergunta sobre qual é o quórum para a modificação da lei orgânica do município, daí você tem lá, metade, 1/3 dos vereadores, metade dos vereadores, maioria absoluta dos vereadores, 3/5 dos vereadores e tem 2/3. Aí é uma pergunta de matemática, né? Qual que é o número maior? O número maior aí é 2/3, né? Então, veja, então você precisa de um quórum, de uma quantidade de pessoas maior para você modificar a lei orgânica, assim como é a Constituição brasileira, assim como é a Constituição do Estado de São Paulo. Mas eu não posso, claro, chamar a lei orgânica de Constituição do município ou Constituição municipal, mas é como se fosse, e para a gente aqui agora é o suficiente. Então é a lei fundamental, a lei mais importante do município de São Paulo, tá bom? E claro, a partir disso você já tem a seguinte informação: para eu mudar essa lei fundamental, é claro que eu vou precisar de mais gente, porque ela é tão importante que eu vou precisar de mais gente envolvida. Esse é o ponto, tá bom? Vou trazer aqui 10 temas de fácil absorção para você de fato guardar. Primeira coisa delas, vamos colocar duas aqui. Símbolos do município. Para quem estuda para concurso, já estudou, por exemplo, a Constituição, lá tem assim, são símbolos da República: bandeira, armas, hino e selo. Veja, lá na Constituição está assim. Só que no município tem um pouquinho diferente. Então a lei orgânica diz assim: quais são os símbolos do município? A bandeira, o brasão e o hino. Então não tem selo nacional ou selo municipal, porque isso não existe
para fins da lei orgânica e também não tem armas, tá? Então veja, símbolos do município, bandeira de São Paulo, brasão do município de São Paulo e o hino de São Paulo. Sabe cantar o hino de São Paulo? Eu não sei, mas existe, tá? Eu moro numa cidade que se chama Caçapava, eu aprendi na escola a cantar o hino de Caçapava, mas possivelmente quem estuda nas escolas municipais deve aprender a cantar o hino do município de São Paulo. Então, bandeira, brasão e hino. Coisinha boba, cara. Então atenção, ó, só atenção. Atenção, não estão aqui armas ou selo, tá? Então é isso, BBH, bandeira, brasão e hino, tá bom? Então acho que é o suficiente aqui pra gente. Outra coisa importante, uma informação que está na lei orgânica do município, qual é? Quem possui uma causa de inelegibilidade, ou seja, uma pessoa que não poderia se candidatar a vereador, uma pessoa que não poderia se candidatar a prefeito, essa pessoa também não pode participar de conselhos municipais. O que são os conselhos municipais? São grupos ali feitos dentro do município para tratar de certos assuntos dentro do município. Então, quem possui uma causa de inelegibilidade não pode participar de conselhos municipais e nem do conselho tutelar. Então você poderia ter uma história contada dizendo que fulano de tal fez tal coisa e ficou inelegível para ser, por exemplo, um vereador. Então ele cometeu algum ato de improbidade, ele cometeu um crime, etc. E ele está com os direitos políticos suspensos, etc. E aí o que acontece? Ele, meio que para se manter no poder ou se manter influenciando pessoas, o que ele poderia fazer? Ele poderia se candidatar a ser um conselheiro tutelar, que é uma pessoa que atualmente é eleita também. E aí o que acontece? Neste caso, esta pessoa que é inelegível também não pode participar do conselho tutelar. Essa é uma informação importante. Uma terceira informação importante que eu queria trazer para você é sobre a participação popular. Cara, entenda, não é? A gente está falando aqui da lei orgânica do município. Então, a organização do município é feita a partir da lei orgânica. Quem que criou a lei orgânica? Foram os vereadores. Até a própria lei orgânica chama de vereadores constituintes, né? É estranho, porque se não é... Opa, eu acho que eu mexi aqui na minha luz, desculpa. Desculpa, eu não vou cortar isso aqui não. É que eu estiquei o pé aqui, acho que eu bati na luz. Mas não tem problema. Olha só, veja, participação popular. Então, entenda que durante toda a elaboração da lei orgânica e em vários pontos da lei orgânica você vai ter esse elemento importantíssimo dentro de uma democracia que se chama povo, né? Governo para o povo, pelo povo, em favor do povo. Ok, qual é o ponto importante? Como que eu tenho a participação popular? A participação popular, deixa eu só conferir se está gravando aqui, né? Porque se não estiver gravando, não está gravando. Participação popular. Os artigos 10 e 11 da lei orgânica trazem informações, olha só. O Legislativo e o Executivo tomarão a iniciativa de propor a convocação de plebiscitos antes de proceder à discussão e aprovação de obras de valor elevado ou que tenham significativo impacto ambiental, segundo estabelecido em lei. Qual é o ponto importante? Então, existe no artigo 10 da lei orgânica a informação de que o Legislativo e o Executivo vão tomar a iniciativa de propor a convocação de plebiscitos. Qual a informação importante sobre o plebiscito? Você lembra que a gente tem o plebiscito e a gente tem um referendo. O plebiscito, ele acontece antes de uma decisão ser tomada. Por isso que você tem essa informação aqui, ó. Antes de proceder à discussão e aprovação de obras que tenham valor elevado ou significativo impacto ambiental, segundo estabelecido em lei. Então qual é o ponto importante aqui? O plebiscito, e essa é uma informação que você pode levar para a prova amanhã, o plebiscito ele ocorre antes de acontecer uma votação, antes de acontecer uma decisão, tudo bem? Isso é um ponto importante. Outra coisa importante é o artigo 11, qualquer munícipe, o que é munícipe? A pessoa que mora no município. Qualquer munícipe, partido político, associação ou entidade é parte legítima para denunciar irregularidades à Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas, bem como aos órgãos do Poder Executivo. Então aqui de novo a gente tem a participação popular. Qualquer munícipe, qualquer partido político, qualquer associação, qualquer entidade pode denunciar irregularidades
Para quem, professor? Para a Câmara Municipal ou para o Tribunal de Contas ou para órgãos do Poder Executivo. Você sabe, o Poder Executivo possui mecanismos de controle. Para quem não me conhece, né, eu atualmente trabalho no Ministério Público, que é, a princípio, também um órgão de controle externo das atividades dos outros poderes, mas eu já fui procurador de um município, né, fui por 8 anos procurador da Fazenda Pública de um município, e dentro da procuradoria você tinha um braço dela que se chamava ouvidoria, você tinha também um outro órgão paralelo à procuradoria que era o órgão de controle interno do município. Então você tem mecanismos para, por vezes, corrigir coisas dentro da administração pública. Então você viu uma irregularidade. Olha, eu vi que fulano de tal pega o carro dele e vai almoçar. Ele é um motorista da Secretaria da Educação do município de São Paulo e ele usa o carro da Secretaria da Educação para ir no shopping. Pega o carro para levar a filha, levar o filho na escola. Pega para fazer zoeira, para ir para o rendezvous, para fazer qualquer coisa. Né? Qual é o ponto aqui? Se você quiser, você pode denunciar isso para a Câmara Municipal, você pode denunciar para o Tribunal de Contas, você pode denunciar para os próprios órgãos do Poder Executivo. E aí uma observação sobre o plebiscito que a gente acabou de falar, lá na frente, não preciso falar dos artigos aqui, mas lá na frente tem uma informação sobre quem pode propor o plebiscito até para a elaboração de outras espécies de atos, né? Então, por exemplo, para leis, né? Então aqui no artigo 10 a gente está falando de plebiscito para a questão de aprovação de obras, né? Mas é claro que você tem o plebiscito também para elaborar uma lei, né? Para você eventualmente saber se o comportamento do legislador ou do prefeito municipal, então do vereador ou do prefeito municipal, podem ser direcionados de acordo com a vontade popular. Plebiscito, ele é proposto por quem? Ou seja, quem pode propor um plebiscito? O Poder Executivo, no caso o prefeito municipal, 1/3 dos vereadores, é importante, lembre-se, né? 1/3 dos vereadores também pode solicitar a abertura de CPI, você se lembra disso, né? Já falamos isso lá na aula de regimento interno da Câmara Municipal, mas o Poder Executivo pode propor um plebiscito, os vereadores podem propor um plebiscito, quem? 1/3 dos vereadores. E além disso, 2% do eleitorado também pode. Então, se você tiver um abaixo-assinado de 2% dos eleitores do município de São Paulo, você poderia ter a abertura de um plebiscito a abertura não, mas a convocação de um plebiscito com uma observação importante. Neste caso, se o povo for o responsável pela convocação do plebiscito, isso também precisará ser aprovado pelo plenário da Câmara. E você já viu na aula de regimento interno que o plenário da Câmara é a reunião de todos os vereadores para fazerem a votação daquilo, tá bom? Não precisa que todos aprovem, não é isso, mas todos precisam estar reunidos para fazer a votação se aquilo vai para frente ou não, se vai de fato ser convocado o plebiscito ou não. Então quem são os responsáveis pela convocação de plebiscito? A gente tem o Poder Executivo, a gente tem 1/3 dos vereadores, ou você tem também a possibilidade de 2% do eleitorado, e aí nesse caso precisa de aprovação também do plenário da Câmara. Uma coisa importante, né? Qual é o número de vereadores no município de São Paulo? 55 vereadores. Simples assim, não precisa ir mais além do que isso, tá bom? Continuando, amigos, outra informação importante. Competências que pertencem apenas à Câmara Municipal que estão dentro da lei orgânica. Veja, a lei orgânica, como já falamos, é a lei mais importante do município de São Paulo e, além disso, ela distribui o poder entre os órgãos que pertencem ao município. Pois bem, a Câmara é um órgão do poder legislativo do município. Quais são as competências privativas da Câmara? E quando eu digo competências privativas, significa que só a Câmara pode fazer. Existem várias, mas algumas me chamam muito a atenção. Uma delas é eleger a mesa. Que mesa é essa, professor? A mesa diretora, que a gente até já falou na aula sobre regimento interno, como que ela é eleita. Primeiro eu elejo o presidente, se possível no primeiro dia em que for dada posse para todo mundo, e a partir dali, feita a eleição do presidente, o presidente eleito convoca a eleição para os outros membros da mesa diretora. Primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretários e os 2 suplentes. Você se lembra disso. Além disso, é competência privativa da Câmara elaborar o seu regimento interno, que inclusive nós já estudamos. Compete também apenas à Câmara, privativamente à Câmara, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia, então, quando o prefeito ou vice renunciam, ou afastá-los do cargo definitivamente, quando for o cargo
o caso de afastamento do prefeito ou do vice, tá? Compete à Câmara. Também compete à Câmara privativamente conceder licença para afastamento ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Outra coisa importante é autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos. Professor, qual a importância disso? A importância disso é que se, porventura, o prefeito ele se ausentar do município por mais de 15 dias consecutivos, você poderia ter a declaração da vacância do cargo. Então o prefeito poderia perder o cargo, né? Então ele precisa da autorização da Câmara, porque veja, o chefe do Poder Executivo precisa prestar contas à Câmara Municipal. Então o chefe do Executivo diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma viagem e essa viagem para que é? Olha, para tratar de interesses do município. Vou sair de férias, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu vou me ausentar do município de São Paulo por mais de 15 dias consecutivos. Preciso de autorização da Câmara. Também compete à Câmara a escolha de 3 membros do Tribunal de Contas do município. Entenda uma coisa, não são todos os municípios atualmente que possuem Tribunal de Contas, apenas o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro mantêm um Tribunal de Contas do município, obviamente pela quantidade de coisas que tem ali para ser verificada. Então você tem a escolha de 3 membros do Tribunal de Contas do município. Não é Tribunal de Contas do Estado, tá? É Tribunal de Contas do município. Você tem esta possibilidade também e você tem essa competência que pertence à Câmara. Então a Câmara vai ter que escolher 3 membros do TCM, Tribunal de Contas do município. Além disso, meus amigos, isso é o item 5, né? Agora a gente vai para o item 6. Vamos falar um pouco dos vereadores. Veja, primeira coisa, a posse do vereador deve acontecer no dia 1º de janeiro. Você se lembra que esta primeira sessão, no dia 1º de janeiro, ela é presidida não pelo vereador mais votado, mas pelo vereador mais velho. Você se lembra disso. Agora, um ponto importante, esta primeira sessão acontece independente da quantidade de pessoas que estejam ali presentes, independente da quantidade de vereadores presentes naquela sessão solene. Pois bem, o vereador toma posse no dia 1º de janeiro. Agora, se ele não puder, ele vai tomar posse em até 15 dias. Claro, salvo o motivo justo, ele estava com Covid e aí ele está internado, está entubado. Ele pode tomar posse depois? Claro, se ele comprovar esse justo motivo, ele toma posse depois sem nenhum problema. O ponto é, não dá para deixar um cara que era para tomar posse em até 15 dias, ele está lá viajando para Fernando de Noronha e fala o seguinte, não, eu vou agora tomar posse só em fevereiro. Mas qual é o motivo justo? Não, o motivo justo eu estava viajando. Não, isso não é motivo justo. O motivo justo é uma doença, uma impossibilidade realmente de estar lá para tomar posse, tá bom? Outra coisa importante, como que o vereador perde o mandato? O faltoso, o vereador que falta a terça parte. O que é terça parte, professor? Isso aí é matemática, né? 1/3. Faltou 1/3 das sessões ordinárias, ele perde o mandato. E aí, dentre as causas de perda do mandato, tem uma que é muito importante, que é a seguinte. O vereador que foi condenado a uma pena de prisão, então uma pena privativa de liberdade ou que afete a sua liberdade de locomoção, este vereador automaticamente perde o mandato? Não ou não? Não, né? A resposta é não. Por quê? Já vimos isso lá no regimento interno, mas a gente também retoma aqui a ideia de que se o vereador for condenado a uma pena que aplique a liberdade, que aplique a restrição, né? Acho que é melhor colocar assim, né? Que aplique restrição à liberdade de locomoção, este vereador ele vai ser afastado se houver a votação de 2/3 dos membros da Câmara. Então precisa ali de um processo, etc. Então não é automático. Eu acho que essa é a informação que você pode levar para sua prova agora. Então o vereador foi condenado a uma pena que vai afetar a sua liberdade de locomoção. Então ele vai ficar preso, ou ele vai ficar no regime fechado, ou no semiaberto, enfim, não precisa dizer qual é o regime, mas vai afetar sua liberdade de locomoção? A pergunta é a seguinte, ele é automaticamente afastado do cargo? Não. Professor, mas ele está na cadeia, ele ainda assim pode continuar sendo vereador? Aqui na Finlândia é assim, né? Então, o que acontece? Então, se ele for condenado a uma pena de restrição de liberdade de locomoção, precisa primeiro, para perder o mandato, para ser de fato excluído do quadro de vereadores, vai precisar da votação de 2/3 dos vereadores. É bastante coisa, tá bom? Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa importante, pensa num cara que foi eleito vereador, mas ele é
uma pessoa que pode ser nomeado para outra coisa. Então é o seguinte, se eu não me engano, acho que foi o Suplicy, não estou falando de partido de nada aqui, mas eu acho que foi o Suplicy que foi eleito vereador em São Paulo e claro, depois ele foi eleito, eu acho que deputado estadual, alguma coisa assim. Mas imagine que ele, como vereador eleito, ele agora foi convidado pelo prefeito eleito para ser um secretário municipal de educação, ou ele foi convidado para ser ministro de estado, foi convidado para ser um secretário estadual, veja, ou chefe de missão diplomática. Neste caso, o vereador que foi eleito, se ele for nomeado para algum outro cargo, e um cargo muito importante, né, cargo de ministro de estado, cargo de secretário estadual municipal, ou se ele foi nomeado ali chefe de missão diplomática, ele não perde o cargo de vereador. Professor, mas ele vai receber os dois? Neste caso, ele deve optar por um dos vencimentos. Lembre-se, né, uma coisa importante, neste caso, imagine que como ministro de estado ele ganha mais do que como vereador. Se ele quiser, ele pode ganhar então o subsídio de ministro de estado, sem nenhum problema. Ministro de estado é ministro da educação, ministro da saúde, ministro do que for, tá bom? Ou secretário da educação, ou secretário municipal da educação, secretário estadual de segurança pública, seja lá o que for, tá bom? Então, se ele como vereador foi nomeado para alguma outra coisa, ele continua como vereador, mas ele não vai exercer, professor. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou convocar um suplente, né? Então, o suplente ele é convocado se a ausência do vereador for superior a 30 dias. Então, pensa um caso de um vereador que está doente, está com algum problema, eu convoco o suplente, alguém que está ali no banco de reservas, né, esperando alguém morrer ou esperando alguém sair para ser ali empossado como vereador. Então, ele é o suplente, ele está ali esperando, ele também foi votado, se candidatou, foi votado, mas não chegou na votação necessária para ser um vereador, ele fica ali no banco de reservas, esperando. Qual é o ponto importante? Quando eu convoco o suplente, quando o vereador se ausentar por mais de 30 dias ou quando for essa hipótese aqui, nomeação para o exercício de cargos de ministro, secretário e assim por diante, tá bom? Então essa é uma informação importante. Então o cara é vereador, Suplicy lá, vereador de São Paulo quando foi vereador, se ele fosse nomeado para alguma coisa, ele continuaria a ser vereador, ele vai optar pela remuneração que for mais interessante para ele. E a cadeira dele vai ser ocupada por quem? A cadeira dele vai ser ocupada por um suplente, tá bom? Esse é o ponto importante. Professor, e se esse vereador voltar? Bom, se ele voltar, ele reassume o mandato, não tem problema nenhum, porque ele não perde, tá? Então, essa é uma informação importante. Então, esse é o item 6 aqui. O nosso item 7, uma coisa importante também, que a gente vai tratar, que é sobre o funcionamento da Câmara Municipal. Veja, as sessões são públicas, e aí tem um ponto aqui que eu não quero nem discutir, não cabe a mim, aqui como professor, discutir se isso é certo, se é errado, se é constitucional ou não, está na lei orgânica, a gente precisa apenas saber. As sessões são públicas, como deveria ser sempre, mas se houver deliberação de 2/3 dos membros da Câmara, segundo a lei orgânica, é possível que a sessão não seja pública. Então, qual é o quórum? O que é quórum? A quantidade de votos necessários para que eu possa ter uma sessão secreta, 2/3 dos membros. Claro, qual é o motivo? O motivo precisa ser relevante. É muito aberto, né? É relevante o quê? O que é relevante, né? Então, mas de fato é isso que está na lei orgânica. Outra coisa importante. A gente sabe que a gente tem as sessões ordinárias que vão acontecer, que tem lá no regimento interno nós vimos que existe o pequeno expediente, o grande expediente, etc. Não sei se isso seria perguntado para você, lógico, né? Explicação pessoal, aquela coisa toda, qual é a ordem do dia, aprovação dos vetos, aquela coisa toda. Qual é o ponto importante aqui? Você pode ter uma sessão extraordinária. A sessão extraordinária, salvo as hipóteses previstas no próprio regimento interno ou na lei orgânica, elas devem ser comunicadas aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas. Essa é uma informação importante também, né? Então você vai ter uma sessão extraordinária, eu preciso comunicar os vereadores com antecedência mínima de 24 horas. Lembrando, existem possibilidades de sessão extraordinária de imediato, né? Então, mas aqui a regra qual é? A regra é que eu vou comunicar com antecedência mínima de 24 horas. E quem pode convocar a sessão extraordinária? Ela pode ser convocada pelo prefeito municipal. Professor, mas o prefeito é do Poder Executivo. Como que ele vai convocar uma sessão extraordinária da Câmara, que é Poder Legislativo? Ele vai justificar, olha, eu preciso que um projeto tal seja aprovado agora. É uma coisa urgente. Então, convocada pelo prefeito. E também, se houver a convocação da maioria
absoluta dos vereadores. Esse é o item 7. O nosso item 8, também bem importante aqui para a nossa prova, é o processo legislativo. Algumas pessoas até me perguntavam, né, professor, você acha que eu devo conhecer de cabo a rabo o processo legislativo para um concurso da Câmara Municipal? Olha, eu acho que algumas coisas você precisa saber. Primeiro, o que a Câmara Municipal faz, né? Então, o que a Câmara vai ter de atuação? Ela vai atuar na emenda à lei orgânica. O que é emendar a lei orgânica? É fazer alterações na lei orgânica. Também nas leis, nos decretos legislativos e nas resoluções. Então, basicamente isso é a informação importante aqui. Então, por exemplo, aqui, para quem estuda mais para concurso, sabe que aqui não está, por exemplo, a lei delegada, não está a medida provisória, não tem nada disso aqui para o processo legislativo do município. Outra coisa importante, os votos são, a princípio, abertos. Outra coisa importante, isso aqui me parece que poderia ser uma pergunta para você, ou pelo menos ser mencionado em alguma questão, né? É necessária a maioria absoluta para algumas coisas. Então, a aprovação pela maioria absoluta dos vereadores. Então, o que precisa da maioria absoluta dos vereadores? Aprovação de matéria tributária, concessão de serviço público, alienação de bens imóveis, lei de diretrizes orçamentárias, criação de distritos, rejeição de vetos, mudança, aqui está um negócio interessante, mudança do nome de prédios, vias e logradouros públicos. Então veja só, uma coisa... Opa, bati de novo na luz aqui, desculpa aí gente, ó, não sei se eu estou parecendo um fantasma aí já, mas olha só. Mudança do nome de prédios, vias e logradouros públicos. Então você tem lá uma avenida, Avenida Salim Farah Maluf. Agora eu quero mudar para Avenida Lula, exemplo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Por favor. Para eu fazer essa mudança, eu posso. Então tem lá uma avenida, Avenida Salim Farah Maluf. Eu quero mudar agora para Avenida Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero mudar para Jair Renan Bolsonaro. Exemplo, tá? Tô dando exemplos genéricos aqui para você. Posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu vou precisar da mudança com a aprovação da maioria absoluta dos vereadores, tá bom? Essa é uma informação importante. Outra coisa importante, para vender, então eu quero vender, tem lá um terreno da prefeitura, do município, que está parado, que não está sendo feito nada. Eu posso vender esse imóvel para arrecadar dinheiro? Posso, mas aí eu preciso da aprovação da maioria absoluta dos vereadores. Também quero fazer a concessão de um serviço público. O município de São Paulo tem aí um problema de energia elétrica, etc. Imagine que isso seja uma concessão do município, se for o caso, né? Uma concessão de serviço de água, por exemplo. Precisa da aprovação da maioria absoluta dos vereadores, tá bom? Então isso chama muito atenção. Claro, existem outras matérias, mas essas aqui me chamam bastante atenção. Outra coisa importante, eu preciso do voto de 2/3 dos vereadores para algumas coisas. E aí tem um ponto importante. Rejeitar parecer do Tribunal de Contas. Então pensa o seguinte, o Tribunal de Contas olhou as contas do prefeito municipal e disse o seguinte, olha, as contas estão certas. E a Câmara diz o seguinte, não, as contas estão erradas. Então, para que eu possa afastar, para que eu possa rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, eu preciso de 2/3 dos vereadores. E pode ser o contrário também. Pode ser que o Tribunal de Contas olhe as contas do prefeito e diga o seguinte, isso aqui está uma putaria, está tudo errado. Eu vou rejeitar, eu vou desaprovar, rejeitar não, eu vou desaprovar as contas do prefeito. Olha, o prefeito fez tudo errado, o prefeito está errado em tudo que ele fez. Isso vai para a Câmara apreciar. E a Câmara pode dizer o seguinte, olha, Tribunal de Contas, você está dizendo que está tudo errado, mas eu, Câmara Municipal, mato no peito e digo o seguinte, está tudo certo. Preciso de 2/3 dos vereadores para dizer isso, tá bom? Então esse é um ponto importante. Professor, mas e aí, ninguém vai fazer nada se tiver desaprovada a conta, se o prefeito estiver fazendo coisa errada e a Câmara aprovar, ninguém vai fazer nada? Não, daí o Ministério Público pode atuar, por exemplo, tá bom? Então essa é uma informação importante. Porque às vezes você tem ali um conchavo político que pode ali, a expressão que todo mundo diz, né, passar pano para o prefeito. Né? Você entende o que é isso, né? Então qual é o ponto? Ser subserviente. Passar pano é isso, é ser subserviente, né? Ser uma pessoa completamente vendida, né? Mas qual é o ponto aqui importante? Para você rejeitar o que o Tribunal de Contas falou, você precisa de 2/3 dos vereadores. Outra coisa, para destituir membros da mesa diretora, 2/3 dos membros. E também, aqui está um ponto, né? Para emenda.
para modificação da lei orgânica, você também precisa do quórum de 2/3. Por isso que eu já falei para você lá em cima, como ela é a lei fundamental do município, ela precisa de uma quantidade maior de vereadores para fazer a sua alteração. Emendar é isso, é alterar a lei orgânica. Outra coisa importante, lei do plano diretor e lei de zoneamento podem ser mudados uma vez por ano apenas. Então, plano diretor, como que você vai organizar a cidade? Zoneamento, então, o que é o zoneamento? Só não precisa saber mais do que isso não, tá? O zoneamento é, olha, numa determinada região não pode ter fábrica, numa determinada região não pode ter bar, zona, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Casas de tolerância, sei lá. Não pode ter estádio de futebol, seja lá o que for. Isso é o zoneamento. A cidade é dividida por zonas no sentido de, olha, aqui é só residencial, então aqui eu não posso ter bar, não posso ter boate, não posso ter nada, aqui não posso ter fábrica, ou aqui eu posso ter tudo isso. Então você divide o município em pequenas partes e você diz, olha, isso aqui é uma área estritamente residencial. Será que eu posso ter igreja ali? Será que eu posso ter um batuque de igreja, uma bateria lá de uma igreja, de gritaria, seja lá o que for? Posso ou não posso? Bom, aí quem vai dizer isso é a lei de zoneamento, tá? Quero que você entenda isso. Você entende, os exemplos que eu estou dando não são, pelo amor de Deus, né? São apenas a título de exemplo, realmente não estou falando contra ou a favor nada. Por favor, estou apenas para que você entenda, de modo didático aqui. Qual é o ponto? Então, lei do plano diretor e lei de zoneamento, elas podem ser mudadas apenas uma vez por ano. Então é proibido mudar mais de uma vez por ano a lei do plano diretor e a lei de zoneamento. Mas se quiser, pode. Então é proibido, mas se quiser, pode. Como assim, professor? Porque veja só, salvo se for aprovada essa lei com quórum para alterar a lei orgânica. Olha que coisa. Então veja só que coisa maluca, né? Então qual é a regra? A regra é, eu não posso mudar a lei de zoneamento ou o plano diretor mais de uma vez por ano. Professor, e se eu quiser mudar? Mudei agora em janeiro de 2024, quero mudar agora em fevereiro de 2024. Posso? Posso, desde que esta nova lei seja aprovada com a mesma quantidade de votos que eu precisaria para mudar a lei orgânica, ou seja, com a aprovação de 2/3 dos vereadores. Esta é a informação, tá bom? Então, veja, é proibido, mas se quiser pode. Como que vai poder? Se esta nova lei, a segunda modificação, for aprovada por 2/3 dos vereadores, tá bom? Então essa é a informação. O item 9, agora pra gente, já estamos terminando, tá? O item 9 aqui é sobre emenda à lei orgânica, que me parece bem interessante, né? Essa modificação da lei orgânica. Primeiro, a gente pode modificar a lei orgânica, que é a lei fundamental do município, por iniciativa dos vereadores. 1/3 dos vereadores, ok? Também por iniciativa do prefeito, ok? E também pode ser por iniciativa dos cidadãos. Só que neste caso são 5% dos eleitores do município. Então não é 2% como no plebiscito. A gente acabou de ver que para convocação de plebiscito eu preciso de 2% do eleitorado. A gente acabou de ver aqui em cima, ó. Para a convocação de plebiscito precisaria de 2% do eleitorado. Agora, para mudar a lei orgânica, eu posso fazer isso por 5% dos eleitores do município. Isso é um ponto importante. Outra coisa importante, será que existe algum momento em que eu não posso mudar a lei orgânica? Ou seja, será que se estiver acontecendo uma coisa tão grave no país, tão grave no estado, seja lá o que for, que me impede de mudar a lei orgânica do município? Sim, eu tenho limitações. Não imagino que isso seja perguntado para você, mas eu tenho limitações circunstanciais. Existem circunstâncias que estão acontecendo, existem fatos fora da Câmara que estão acontecendo que me impedem de mudar a lei orgânica. Então eu não posso mudar a lei orgânica durante o estado de defesa, estado de sítio ou intervenção. A intervenção aqui poderia ser a intervenção federal ou a intervenção estadual, tá? Então isso não poderia acontecer. Então eu não posso mudar a lei orgânica durante esses momentos de grave comoção nacional, que são estado de defesa, estado de sítio e intervenção, tá bom? Então eu não posso mudar a lei orgânica. Então preste atenção numa coisa, para eu ter a iniciativa, para eu colocar para jogo a mudança, para eu começar a discutir a mudança da lei orgânica, eu preciso da iniciativa de 1/3 dos vereadores. Só que veja só, para que eu aprove essa mudança, eu preciso de 2/3
dos vereadores. Então eu preciso fazer a discussão e votação desse projeto que muda a lei orgânica em 2 turnos, ou seja, eu vou fazer isso por 2 vezes e eu preciso da aprovação de 2/3 dos membros, com uma observação: eu preciso ter entre a primeira e a segunda votação, entre o primeiro e o segundo turno, eu preciso ter um intervalo de 48 horas. Obrigatoriamente, não é facultativamente, é obrigatório que eu dê esse espaço de tempo para que a pessoa possa ir para casa, possa refletir, porque por vezes, a partir da primeira votação, surge ali uma comoção, um burburinho, alguma coisa, e o cara pode mudar o voto dele na segunda votação, porque ele não é obrigado a votar de um jeito na primeira e na segunda, ele pode mudar. Às vezes na primeira vez por vezes ele não aprova e na segunda vez ele aprova, ou na primeira ele aprova e na segunda ele desaprova. Então esse é um ponto importante. Este intervalo serve para reflexão, tá bom? Então essa é uma informação importante aqui. Então, para botar para jogo, para começar a discutir a mudança da lei orgânica, 1/3 dos vereadores, ou prefeito, ou 5% dos eleitores. Mas pensando só na Câmara, né? Quantos vereadores eu preciso para fazer a mudança? 2/3 dos vereadores. E como que eu voto isso? Em 2 turnos. Primeiro turno, votei, 2/3 aprovaram. Dou um intervalo de 48 horas e faço a segunda votação. E quem promulga a emenda à lei orgânica é a mesa da Câmara. Aqui está um ponto importante, porque uma informação muito relevante para você é a seguinte: uma emenda à lei orgânica não passa pelo veto do prefeito. Então, atenção. A emenda a lei orgânica não passa pelo veto do prefeito municipal. Então veja só, se foi feita a emenda, a modificação da lei orgânica, mesmo que tenha sido iniciativa do prefeito, mesmo que tenha sido iniciativa dos cidadãos ou iniciativa dos vereadores, isso não vai passar pelo prefeito. Então, esse é um ponto importante, essa é uma informação importantíssima. O prefeito não pode vetar a mudança à lei orgânica, porque é a mesma ideia que acontece para a Constituição. Quando o Congresso Nacional muda a Constituição, isso não passa pelo presidente da República. E aqui acontece a mesma coisa. O nome disso é por simetria constitucional. Isso não vai cair para você, estou apenas explicando para você, porque este é o fundamento, tá? Então, como no Poder Executivo Federal não existe esta sanção ao veto, para o Poder Executivo Municipal também não existe. Ou seja, o Poder Legislativo aprovou a mudança da Constituição Federal, ou o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, aprovou a mudança da lei orgânica, quem promulga isso é a mesa. No caso federal, a mesa do Congresso Nacional. No caso municipal, aqui a gente está falando da mesa da Câmara Municipal, com uma informação importante, relevantíssima, de novo insistindo para você, que é a de que não passa pelo veto do prefeito. O prefeito não pode vetar nem sancionar, então não passa pelo veto ou sanção. Posso até colocar aqui, ó, veto ou sanção do prefeito municipal. O prefeito não apita nada, só para deixar bem claro quando a gente trata de emenda à lei orgânica. A participação do prefeito é se ele quiser propor, se ele quiser fazer a proposição, ele faz ali um projeto de emenda à lei orgânica e submete isso aos vereadores, e aí os vereadores vão aprovar por 2/3 dos membros, intervalo de 48 horas em 2 turnos, tá? Essa é a informação aqui pra gente. Estamos terminando, tá? Outra coisa relevante aqui pra gente é aliás, antes disso, né? Prefeito, né? Coisas importantes. A gente tem 2 prazos aqui para o prefeito que eu acho que dá para você guardar agora. O primeiro deles é o seguinte: 45 dias para o prefeito apresentar uma mensagem para a Câmara sobre a situação do município e solicitar medidas de interesse público. Então, em 45 dias que ele tomou posse, o prefeito apresenta uma mensagem para a Câmara sobre a situação do município e ele solicita medidas de interesse público. Essa é a informação. Tá? Então, 45 dias. Ele vai chegar lá, vai sentar na cadeira, vai abrir a gaveta e vai falar: olha, estamos fodidos. Aqui tá tudo ruim e não sei o que tal. Exemplo, tá? Ou tá tudo bom. Beleza também. Então, qual é o ponto? Ele tem 45 dias para mandar uma mensagem para a Câmara dizendo a situação do município e solicitando ali medidas de interesse público. E depois, ele tem até 90 dias após a posse para fazer um programa de metas. Porque veja só, uma coisa é situação do município. Então, o município tá bom, tá ruim, ele pode solicitar medidas. Olha, eu quero que vocês aprovem aí uma mudança no sistema tributário do município, eu quero que vocês aprovem aí alguns projetos que eu tenho, etc. Só que uma coisa importante, ele precisa ter meta. Então, ele vai apresentar em 90 dias um cronograma, um programa de metas, observando o que? As diretrizes da campanha eleitoral. Fala: ô meu amigo, você foi eleito
na sua campanha para prefeito você disse que ia fazer tal coisa. A minha pergunta é, quando que você vai implantar tal coisa? Então você precisa apresentar em 90 dias, até 90 dias depois da posse, você precisa apresentar, olha, agora a gente vai ter eleição em São Paulo de novo, né? Esse ano, né? Possivelmente os dois candidatos lá, o Nunes, que é o atual prefeito, e o Boulos, né? Então, exemplo, o Nunes tem o projeto tal de fazer tal coisa. Olha, ele vai ter que apresentar o que ele vai fazer. Dentro do que ele falou na campanha, ele vai ter um programa de metas. O Boulos é a mesma coisa, tá? Então, só para você entender isso, tá? Outra coisa importante. Então, esta ideia de programa de metas é um negócio tão importante. Primeiro, tem que ter afinidade com a campanha eleitoral, e outra coisa importante, eu vou fazer ali a divulgação desse programa pela mídia e vou apresentar os indicadores semestralmente. Então, a cada 6 meses eu vou mostrando, olha, eu prometi que ia fazer tal coisa dentro do programa de metas, isso seria alcançado em tanto tempo, e tá aqui, ó. Então, indicadores semestrais. Não significa que você vai cumprir tudo aquilo em 6 meses, mas a cada 6 meses você vai prestar contas. Então, você vai apresentar os indicadores, né? Então, o que você está fazendo daquilo que você prometeu que você ia fazer? Basicamente isso, tá bom? Outra coisa importante, o prefeito, ele responde de 2 formas, né? Então, assim como tem lá na Constituição que o presidente da República não responde por atos estranhos ao seu mandato, também o prefeito não responde por atos estranhos ao seu mandato, né? Então, ele vai responder por aquilo que ele está fazendo hoje como prefeito. E aí ele vai responder por crime comum. Então, ele bateu na esposa, ele matou alguém, fez alguma coisa nesse sentido, ele vai responder por um crime comum, né, no Tribunal de Justiça. Tá? Então, o Tribunal de Justiça vai julgá-lo pelos crimes, só que a Câmara também pode fazer a apuração da responsabilidade político-administrativa. Isso aqui antigamente era o que a gente chamava de crime de responsabilidade. Então, a apuração pela responsabilidade político-administrativa. Então, isso é uma atribuição da Câmara Municipal. Então, esse é um ponto importante. Então, o prefeito cometeu um crime normal. Quem vai julgar? O Tribunal de Justiça. O prefeito cometeu um crime, e não é crime, né? Mas só para que você entenda, né? Ele cometeu um crime de responsabilidade. Quem vai julgar? A Câmara Municipal. Tá? Então, crimes de responsabilidade. Tá? Isso é uma informação importante. Então, a Câmara Municipal julga o prefeito municipal pelos chamados crimes de responsabilidade, que são coisas, por exemplo, corrupção, que por exemplo, não ter cuidado com os bens públicos e assim por diante, tá bom? Então essa é uma informação importante. Outra coisa importante, para essas questões que a gente chama de crimes de responsabilidade, que são as infrações político-administrativas, eu vou ter ali 2 informações importantes de quantidade de vereadores para votar. Então, para que eu comece a, de fato, discutir tudo isso, eu preciso de 3/5 dos membros para aprovar o início do processo. Então, eu preciso de 3/5 dos membros para aprovar o início do processo. Então, olha, temos aqui, isso vai passar por uma comissão, tal, não acho que isso seja perguntado para você, mas eu preciso de 3/5 dos membros da Câmara Municipal para aprovar o início do processo. Então, é feita ali uma representação, passa pelo presidente, o presidente manda para uma comissão, etc. Isso não imagino que isso seja relevante para você aqui, mas esse quórum é importante. Então, para eu começar a botar esse cara para ser julgado por crime de responsabilidade, por essa infração político-administrativa, eu preciso que 3/5 dos vereadores aprovem. E depois, no final do processo, eu vou votar para manter esse cara como prefeito ou para cassar o seu mandato. E para que ele seja cassado, eu preciso de 2/3 dos vereadores. Tá? Então, aprovação por 2/3 dos vereadores. Então, para iniciar o processo, 3/5. Para cassar o mandato, aí sim eu preciso de aprovação de 2/3 dos vereadores. E só para finalizarmos, meus amigos, para fechar o caixão e beijar a viúva, aqui a gente tem algumas coisas extras, coisas importantes, né? Que estão também lá na lei orgânica. A primeira delas de que é possível que o município faça a locação de unidades habitacionais de interesse social para a população de baixa renda. Então, o aluguel para a população de baixa renda. E aí qual é o ponto? E por que isso me chama a atenção? Isso não precisa de autorização legislativa. Então eu não preciso de uma lei para isso. Eu posso fazer como prefeito municipal isso imediatamente. Então eu posso saber que tem ali um conjunto de pessoas que não tem casa, que não tem onde morar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma locação de unidades habitacionais de interesse social para a população de baixa renda. E o ponto importante é, eu não preciso de lei. E como que eu vou fazer esse contrato? Eu vou fazer uma licitação. Eu faço ali um contrato
E antes eu faço uma licitação, um procedimento para escolher quem é que vai me oferecer o melhor preço. Essa é uma informação importante que me parece que poderia também ser relevante para a sua prova. Outra coisa importante, como que eu planejo o município? Como que eu faço o planejamento urbano? Eu faço isso por 3 formas. A primeira delas, então olha só, então extras. Então esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3, tá? Então olha só, professor, então não são 10 temas, né? Só é para você ficar, tá bom? Mas já não tem mais nada, tá? Esses aqui são os últimos, tá? Como que eu planejo a cidade? Planejamento urbano por meio do plano diretor, por meio do plano plurianual, que é uma indicação do Poder Executivo do que ele vai fazer ao longo dos anos, tá? O plano diretor aqui vai também ter ali uma duração, etc. Para a gente, eu acho que não faz sentido a gente se aprofundar sobre o que faz o plano diretor, mas entenda que ele vai dirigir, vai direcionar o que os poderes públicos devem fazer na cidade. Então, olha, em tanto tempo eu vou asfaltar tantas ruas, eu vou construir tantas casas populares, eu vou fazer ali o escoamento de tantos rios, etc. Vou fazer a limpeza de rio, vou fazer o que for necessário, obras de combate à enchente, etc. Tá? Então, plano diretor, a ideia importante do plano diretor é essa, é dirigir as autoridades públicas na condução da cidade. Plano plurianual, que tem a ver sim com questão orçamentária. Então, a pergunta importante é da onde vai sair o dinheiro, então isso precisa estar no plano plurianual, e também planos setoriais. Então eu posso fazer planos por setores, dizer o seguinte, olha, o setor tal, o setor da educação do município, o que eu vou fazer dentro do planejamento urbano, então planejamento da cidade, dentro da área da educação. Olha, eu vou construir escolas, eu vou reformar creches, eu vou construir creches e assim por diante, tá bom? Me parece que é o suficiente, caso isso seja perguntado para você, quais são os instrumentos de planejamento urbano? Plano diretor, plano plurianual e planos setoriais. E uma última coisa sobre a questão do IPTU progressivo. O que é isso, professor? Eu vou chegar nele, mas quero que você entenda que você pode ter na cidade, e em São Paulo tem muito isso, um imóvel que não foi edificado. Então você tem lá um terreno no centro de São Paulo que está vazio, que não tem nenhuma construção ali. Ou você tem um imóvel parado, certo? Aí, qual é a ideia que a lei orgânica traz? Então não tem a ver com nenhuma ideologia nem nada disso. Pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo é o que a lei traz. Você sabe que, ou você já deve ter ouvido falar, que a propriedade deve exercer a sua função social. O que significa que a propriedade não pode ser utilizada para mera especulação, né? Então veja, você tem um imóvel, mas é meu, professor, eu comprei e eu não quero fazer nada. Tá, mas você não quer fazer nada por quê? Porque você quer que valorize e você quer ganhar dinheiro às custas dos outros, né? Então, basicamente isso, né? Mas tá certo ou tá errado, eu não vou entrar no mérito, tá? Mas estou dizendo o que diz a lei. Então você tem lá um imóvel não edificado ou você tem um imóvel que não foi utilizado, não está sendo utilizado. O que você pode fazer? O município pode intimar esse cara para fazer duas coisas. Ó, constrói alguma coisa aí. Ou divide esse terreno aí. Faz alguma coisa. Se esse cara mantiver isso parado, o que o município pode fazer? Ele pode fazer o parcelamento compulsório desse imóvel. Então você tem lá um baita de um terreno com 1.000 metros quadrados no centro de São Paulo e não foi feito nada nesse terreno. O município pode chegar lá e falar o seguinte, ó, o terreno é seu, só que eu vou dividi-lo, tá? Então eu vou fazer a divisão compulsória. E aí posso também fazer a edificação compulsória, ou seja, eu posso começar a construir lá. Professor, mas o terreno é meu, o município vai invadir a minha liberdade. Cara, tem tanta gente precisando de alguma coisa e você tá com aquilo ali por quê? Né? Então, de novo, parece uma coisa ideológica, mas não é, tem um sentido nisso, né? Então, pode ser feito o parcelamento compulsório ou a edificação compulsória. Certo? Então, eu posso falar pro cara, ó, cara, divide isso aí, cara, edifica alguma coisa aí, faz alguma coisa aí. Por vezes, o que o cara faz é um estacionamento, né? Então, mas daí se ele fizer o estacionamento, já deu uma destinação para aquilo, né? Então tá fazendo o dinheiro circular, tá usando aquilo e tal. Mas qual é o ponto? Se esse cara não fizer nada disso, o próximo passo é o município instituir o IPTU progressivo. Então, o cara paga um IPTU tal num certo ano, no outro ano ele vai pagar mais, no outro ano ele vai pagar mais, no outro ano ele vai pagar mais. Por quê? Para meio que forçar o cara a querer fazer alguma coisa com aquele imóvel. E se ele não fizer nada disso, mesmo com o IPTU progressivo e tal, aí no final pode ocorrer a desapropriação. Aí o município diz o seguinte, ó, cara, você não edificou nada, você não dividiu isso, você não utilizou, não está fazendo nada, eu vou tomar de você.
Tá certo, tá errado? Não quero nem entrar no mérito, tá? Mas é o que diz a lei, tá bom? Então, por quê? Porque, às vezes, porque quando você desapropria, é claro, você vai pagar menos do que vale o negócio, né? Ah, mas o cara vai entrar na justiça para receber um valor maior. Cara, isso vai demorar 60 anos, tá? Não é um negócio assim rápido, tá? Então qual é o ponto importante aqui? Existe essa informação na lei orgânica sobre o IPTU progressivo. Então o que é o IPTU progressivo? Ele é utilizado para um cara que foi intimado para dividir uma área, para utilizar uma área, e ele não fez nada disso. Então o município vai instituir o IPTU progressivo. Qual é o ponto? No final, existem prazos para isso pra gente, eu acho que não é relevante. Qual é o ponto importante aqui pra gente? O ponto importante é que lá no final da linha, se esse cara não fizer nada disso, se ele se mantiver quieto, parado, inerte, sem fazer nada, o município pode tomar para ele aquele imóvel. Ele pode desapropriar. E aí vai pagar o cara. Então ele vai tomar, vai entrar lá e vai pagar, lógico, mas vai pagar do jeito que ele quiser pagar, tá bom? Essa é a ideia. Amigos, a gente tá parando por aqui. Só uma coisa, antes de você ir embora aqui, eu agradeço a você que está aqui. Eu procurei, de alguma forma, suprir uma lacuna de pessoas que me procuraram, que estão aqui no canal, que me conhecem já e que estavam estudando para esse concurso e que estavam até em cursos preparatórios e que não foram devidamente atendidos com relação ao regimento interno e com relação à lei orgânica do município. Acho que esses assuntos podem cair na sua prova. Dentro do que eu tinha de tempo aqui, que foram 2 semanas que a gente tratou desses assuntos, eu procurei abordar o máximo possível de informações, mas de um jeito didático, que você conseguisse entender, tá? Então, o meu convite para você agora, faça a prova bem, faça a prova com tranquilidade, faça o seu melhor, mas depois que você fizer a prova, eu queria muito que você continuasse aqui no canal, que você pudesse se inscrever no canal, em primeiro lugar, que você pudesse me acompanhar. Por quê? Porque existem tantos outros concursos. Esse é um concurso muito bom, muito interessante da Câmara Municipal de São Paulo. Existirão tantos outros concursos também tão interessantes quanto esse. Mas fica por aqui, que eu vou trazendo informações de alguns concursos que eu acho que podem te interessar. Eu fico muito agradecido. Se você quiser as anotações disso aqui, eu sei, estamos na véspera da prova, mas se você quiser as anotações disso aqui, eu vou deixar lá no meu canal do Telegram para você também, para que você possa acompanhar isso aqui, pode assistir isso aqui acelerado, pode ler apenas, às vezes, tudo que eu falei aqui já está escrito. Eu acrescentei algumas coisas, logicamente, do que eu fui falando aqui, não está tudo de fato anotado aqui, mas isso aqui serve como um roteiro para você. Entre lá no meu canal do Telegram e continue por aqui. Agradeço muito a você que esteve por aqui nesses dias para esse concurso, e eu queria me apresentar. O meu nome é Donélio, sou professor, já fui procurador do município, atualmente trabalho no Ministério Público, e eu queria me colocar à disposição para poder te ajudar, para poder fazer parte da sua jornada até a sua aprovação. Já estou nisso há um certo tempo, tá? Sou bom, sou ruim? Acho que eu sou aí bom, né? Mas o mais importante é o seguinte, eu acho que eu consigo te ajudar nisso. Se você entende quando eu falo, isso é o mais importante. Se quando eu falo você entende, se aquilo que talvez para você parecesse difícil, se com as minhas palavras você consegue entender, eu tenho certeza de que eu consigo te ajudar em tantos outros concursos. Fica por aqui, eu agradeço muito a você que esteve aqui, que nunca me conheceu, que veio por aqui porque estava pesquisando no YouTube, etc. Você que já era do canal há muito tempo, agradeço muito. Fico agradecido e desejo para você uma ótima prova e que você volte aqui depois para a gente tratar de outras coisas, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.